Paz do Senhor, mais uma amanhecendo com salmos, glória a Deus, louvado seja Deus. E o nosso salmo de hoje é o 25, versículo 9, que vai dizer assim: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Aí no livrinho, né, que a gente tem como referência o salmo, diz assim: você deseja ser guiado e ensinado por Deus? É preciso ter um coração humilde e manso, disposto a ser ensinado por Ele. Os humildes têm consciência dos seus erros e da sua dependência em Deus e confia na condução dele. Que a nossa oração hoje seja que Deus nos faça mais humilde. É engraçado que a palavra do Senhor vai dizer, acho que é em Mateus, que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, né? Jesus, ele declara, né, que é para a gente aprender dele, né? E aqui o salmista Davi, ele diz, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. O Senhor, ele é especialista em nos ensinar. Jesus, ele subia e descia, né, e ensinava a todo o povo, né, a palavra de Deus, ensinava todas as ordenanças, né, as bem-aventuranças, né, e aqui ele diz, guia os humildes na justiça. Queridos, humildade é algo que a gente precisa adquirir, aquele que não tem, né, ser humilde, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa que verdadeiramente procura agir de maneira correta. E Davi aqui ele disse que o Senhor guiava os humildes na justiça. Ele estava ali fazendo uma oração, uma declaração, dizendo para o Senhor, e ele dizia, ensina aos mansos o seu caminho. Queridos, a mansidão é frutos do Espírito, e a gente precisa adquirir, né, os frutos do Espírito para nós sermos parecidos com Jesus, né? A gente precisa ter os seus requisitos, ter as suas qualidades, né? E muitas das vezes nós, como cristãos, nós não temos muitas das vezes um pouco das características de Jesus, né? Ao ponto de nós entendermos que a humildade, ela precisa andar conosco e que a justiça, ela precisa ser ela precisa andar do nosso lado, né? Acho que tem um versículo que fala sobre ela, mas agora não lembro. Então a gente precisa andar dessa maneira, pedir ao Senhor que o Senhor nos instrua, porque eu sei que o Senhor está disposto todos os dias a nos tornar manso, a nos tornar humilde e a nos tornar justo, né? Porque essa é a vontade de Deus, porque Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde, né? Duas características de Jesus das quais Davi aqui ele ora, né? Ele pede ao Senhor que guie os humildes na justiça, que o Senhor pode fazer isso por mim, por você. Então é necessário nós buscarmos isso, porque a Bíblia vai dizer, né, buscarei e me acharei quando me buscares de todo o coração, né? Então há uma necessidade de a gente entender que a gente precisa, mas há uma necessidade também nossa de procurar, de ir atrás, de pedir ao Senhor, de ler a tua palavra, né? Porque o Senhor disse para Josué, quando Moisés veio a morrer, olha, medita na minha palavra de dia e de noite, não aparte o livro dessa lei, porque o Senhor sabia que se Josué meditasse, Josué continuasse meditando na lei, continuasse cumprindo aquilo que estava escrito, continuasse observando os preceitos e mandamentos do Senhor, ele ia ser bem sucedido. Então não é diferente hoje, querido. Se eu e você observa a palavra do Senhor, põe em prática, a gente vai ser bem sucedido em tudo que a gente fizer. Pode ter certeza disso, porque a palavra do Senhor, ela é vida. E aí o Senhor diz, olha, aprendei de mim. Não aprenda de outra pessoa, não aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Davi aqui, nesse salmo de oração, né, declarando ao Senhor quanto ele era a verdade, da qual ele prevalecia a verdade, do qual ele era, enfim. Aí ele fala aqui, ó, ele guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. O Senhor, a palavra vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Queridos, nós precisamos compreender quem vai nos tornar pessoas melhores é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Assim nós seremos pessoas melhores. Enquanto não tiver o Espírito Santo, enquanto não tiver a palavra, vamos viver e ser
infelizmente, miseráveis e pecadores, que é o que nós somos. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra, entra também a presença dele, entra a mansidão, entra os frutos do Espírito. Então, nós nos tornamos pessoas melhores, não porque somos bons, não, mas é porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então, hoje é manhã de você compreender isso, que a gente precisa buscar. A gente não vai, as coisas não vão aparecer assim em um passe de mágica. Aí você entende dessa maneira e sabe que nada cai do céu, senão chuva, né? Então, precisamos buscar. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-vos-á. Mas se eu não buscar, eu vou continuar sendo uma pessoa injusta. Se eu não buscar, eu vou continuar sendo uma pessoa nervosa, uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada. Mas hoje é manhã de você entender isso de uma vez por toda. Busque, porque o Senhor guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. O caminho do Senhor é maravilhoso. Então vamos orar. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Nós entendemos que precisamos agir com justiça, ser humilde, ser manso, Senhor. Pai, porque o Senhor disse que o Senhor era manso, Senhor. Pai, nós precisamos ser iguais ao Senhor, ter características do Senhor. Então nos ensina nesta manhã, Espírito Santo de Deus, a andar, a ser guiado por Ti, pela Sua palavra, pelo Seu caminho, Senhor, que é caminho de paz, Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor. É isso que te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Fique com Deus.